Você acorda com os dentes cravados num balde de frango frito que você definitivamente não compraria acordado. O óleo escorre pelo seu queixo num ritmo que nenhum dermatologista aceitaria, e seu corpo mastiga antes mesmo de você recuperar o direito de existir. O primeiro sinal que chega à consciência é o estalo da mandíbula, tentando acompanhar um impulso que já terminou. Você tenta soltar o pedaço de frango, mas a mordida aprofunda. A boca age como hardware autônomo. A língua raspa o sal, o paladar aciona um protocolo de urgência e o cérebro recebe o relatório. Movimento executado sem permissão. Motivo desconhecido. O cheiro gorduroso dispara uma cadeia de respostas predatórias que não faz sentido nem dentro do seu arquivo de intenções. O maxilar finalmente libera o frango, mas não porque você decidiu. O corpo apenas recalcula prioridade. O pedaço cai no chão com um baque úmido e constrangedor. Você respira fundo, tentando ordenar algum pensamento, mas o estômago contrai como se estivesse pedindo mais estímulo. Não fome, só um erro de lógica interna. A visão ajusta e você finalmente entende o cenário. Está dentro da quitanda noturna onde compra seus vegetais de segurança. O chão ao redor tem embalagens rasgadas de salgadinhos, caixas tombadas e uma trilha de gordura que você não lembra de ter deixado. Mas a evidência é muito específica para negar. Você tenta estabilizar o corpo, mas a perna oscila, como se o sistema estivesse recalibrando ações que você não realizou. O cheiro de fritura ainda ativa um reflexo de caça inútil e involuntário. Nada combina com a intenção que você acha que teve. A coordenação inteira está fora de ordem. Você age antes de perceber que agiu. Você corrige depois que o erro já tem consequências físicas. A arquitetura não permite reparo. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo. Você tenta sair da quitanda devagar, mas o corpo interpreta devagar como agora. O impulso dispara e você atravessa a porta com uma velocidade incompatível com qualquer intenção humana. A mente chega 3 passos depois, perguntando por que você está na calçada, como se tivesse sido arremessado por alguém impaciente. Você tenta respirar fundo, organizar prioridades, fazer uma checagem interna, qualquer coisa. O corpo interpreta como alerta. Os músculos tensionam, os ombros sobem, as garras arranham o ar. A mente tenta acalmar, mas a biologia entende acalmar como prepare agressão leve. É um sistema sem meio termo, ou nada, ou tudo. Você decide que precisa de comida segura, algo vegetal, algo que não resulte em você acordando com gordura na sobrancelha. A mente formula o plano. O corpo inicia outro, atravessa a rua em diagonal, tropeça no meio-fio, acelera no impulso, freia errado. 3 movimentos que você não comandou, mas precisa simular que foram intencionais para não parecer completamente disfuncional. A fome aparece no pior formato possível. Não é fome real, é aquele impulso químico que o corpo traduz como urgência. Para qualquer outro organismo, urgência significa procurar comida. Para você, urgência significa que o instinto já escolheu errado antes mesmo de você ter opinião. Você tenta focar em uma vitrine de legumes. A pupila dilata ao ver uma bandeja de coxinhas ao lado. A mente tenta virar o rosto. O corpo não obedece. O corpo nunca obedece. Ele identifica a gordura como solução rápida, mesmo que seja exatamente o problema que te derruba. É uma negociação desigual entre pensamento e músculo. A ideia sempre fica presa na fila. Quando finalmente consegue avançar, a mão esboça um movimento automático em direção a um salgadinho exposto numa prateleira improvisada do lado de fora. Você intercepta a própria mão no ar, segurando o punho como quem impede um acidente industrial. Para qualquer pessoa na rua, parece só uma crise de indecisão. Para você, é um conflito interno tão comum que já parece cotidiano. O pior é que a mente ainda tenta justificar. Não era tão grave, mas era.
Sempre é. Você sabe que todo impulso, por menor que pareça, já nasce errado. Esse é o protocolo. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo. Você tenta andar como alguém normal, mas seus passos têm aquele atraso estranho. Começam largos demais, depois curtos demais, como se cada perna tivesse recebido instruções diferentes. As pessoas ao redor percebem, mesmo que ninguém fale nada. É aquele tipo de olhar rápido que não dura um segundo inteiro, mas registra tudo. Algo em você não bate com o ambiente. Você passa por uma moça carregando sacolas. Ela tenta dar espaço. Seu corpo interpreta esse movimento mínimo como aproximação. O ombro ergue. A postura muda. Um rosnado quase nasce antes de você esmagá-lo na garganta. A moça acelera só um pouco, não por medo explícito, só pela sensação incômoda de que sua presença atravessa o ar com uma temperatura errada. Você tenta relaxar o rosto, isso só piora. O músculo facial entra naquele estado híbrido entre concentração e ameaça, uma expressão que nenhum manual social reconheceria. A mente tenta sorrir para compensar, mas o sorriso chega pela metade, torto, duro, como se tivesse sido montado às pressas. O resultado é pior que não sorrir. Um senhor passa ao seu lado e muda o caminho num desvio quase imperceptível. Não é rejeição, é cálculo. Ele só entende, no reflexo, que o seu corpo tem alguma oscilação que não deveria existir ali. Você percebe cada microajuste e tenta se adaptar. Mas adaptação exige timing, e timing é justamente o que você não tem. O cheiro de comida na rua te atinge com força desproporcional. Você respira, finge que avaliou o ambiente, finge que foi uma inspiração normal. Mas o corpo já deu sinal de alerta, como se aquilo fosse um estímulo proibido. Seu peito expande rápido demais. Um rapaz que passa perto olha de lado. Só um segundo, só o suficiente para confirmar que você não conseguiu mascarar nada. Você tenta culpar a lua, culpar o cansaço, culpar o dia. Mas, no fundo, sabe que o problema é mais simples e mais difícil. Qualquer interação civil vira um teste técnico que você sempre falha por milissegundos. As pessoas não fogem de você, apenas evitam. Pequenos desvios, pequenos silêncios, pequenas distâncias. O tipo de fracasso social que não dói de imediato, só acumula. E você segue andando, percebendo cada ajuste externo, cada precaução sutil. Não há hostilidade. Só essa cortesia desconfortável de quem não sabe por quê, mas prefere não ficar perto de você. O sistema não comporta ajustes. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo. Seu corpo começa a reportar falhas, como se tivesse sido montado com peças de versões diferentes. O sistema nervoso dispara sinais sem hierarquia. Primeiro, a audição amplia ruídos que ninguém deveria ouvir. Depois, o olfato interpreta tudo como ameaça alimentar. E, por fim, a visão tenta compensar com foco exagerado. É como ter 3 sensores operando em frequências incompatíveis, e todos competindo pelo comando principal. O pior é o olfato. Ele não só capta cheiro demais, ele classifica errado. Um perfume floral vira algo comestível. Um salgadinho velho parece risco. Um vegetal fresco não registra como nada relevante. A mente tenta filtrar, mas não tem permissão. O nariz decide antes. Você só acompanha o julgamento defeituoso do hardware. A musculatura também não coopera. O tônus varia sem gatilho, ombros rígidos no silêncio, mãos soltas quando precisariam estar firmes, pernas prontas para correr quando tudo ao redor está parado. É biomecânica de emergência instalada num corpo que só queria viver discretamente. Você tenta corrigir a postura, mas cada ajuste gera outro desalinhamento, como se tivesse sempre uma articulação rodando em firmware antigo. Sua mandíbula é a parte mais problemática. Ela reage ao cheiro antes de reagir ao pensamento. Basta um estímulo gorduroso distante para que os músculos se encaixem num padrão predatório que você não escolheu. A boca tenta formar palavras e trava no meio,
como se a fala fosse um recurso secundário em um sistema projetado para outra função muito mais primária. Até o rosto te entrega. A expressão neutra escapa. As sobrancelhas tensionam sem motivo. O olhar fixa tempo demais nas coisas, como se você estivesse avaliando ameaça ou alimento em tudo. Não é agressividade voluntária. É um bug estrutural. Você tenta parecer comum e produz o oposto, uma presença que perturba, sem intenção. Os reflexos também estão calibrados para outra espécie. Qualquer movimento lateral, qualquer objeto caindo, qualquer barulho seco, faz sua mão disparar antes do cérebro. Parece agilidade, mas é só um corpo que reage sem autorização. Você é o último a saber de cada movimento que realiza e o primeiro a arcar com o custo social. No fim, tudo aponta para o mesmo diagnóstico. Seus sistemas internos foram construídos para velocidade, predação e reação automática, não para viver na paciência humana. A mente tenta ser civilizada, mas a engenharia biológica foi projetada para outra lógica, e nenhuma atualização corrige isso. Esse é o protocolo. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo. A primeira falha chega pelo estômago, mas não como fome. É um espasmo lateral, um aviso mecânico de que o combustível errado foi detectado tarde demais. O corpo tenta processar o óleo do frango como se fosse energia de emergência, mas a química interna trava no segundo passo. Não há nutrição, só um curto-circuito digestivo que aciona reflexos que você nunca pediu. O tremor começa nos dedos. Pequeno, quase elegante, daqueles que alguém poderia confundir com frio. Mas você sabe que é o pré-código, o sistema iniciando automatismos para compensar a queda. A mente tenta desacelerar a respiração. O corpo acelera mais, como se quisesse expulsar o ar antes de qualquer comando consciente. A audição amplia sem necessidade. O rangido de um portão distante vira sirene. O clique de uma janela vira ameaça. Nada disso faz sentido, mas o corpo insiste em categorizar como risco. O cérebro tenta recusar o alerta, mas a recusa chega atrasada e o coração já disparou no ritmo errado. Rápido demais para quem está parado, lento demais para quem está reagindo. Os músculos começam a agir sozinhos. O ombro se lança para frente sem você querer avançar. A perna flexiona como se estivesse prestes a saltar, mesmo enquanto você tenta ficar imóvel. É o momento em que você percebe que os instintos já ficaram para trás. Agora, são automatismos. O corpo responde a estímulos que nem chegaram à consciência. O cheiro de gordura residual ainda paira no ar, preso nas suas mãos, na sua roupa, talvez até no seu cabelo. O sistema interpreta esse cheiro como autorização. Não importa que você não queira. Não importa que já tenha lutado contra isso a noite inteira. O corpo entende apenas continue. A lógica interna não respeita o desgaste. A visão começa a fragmentar a profundidade. Os objetos ficam mais próximos do que estão, como se tudo ao redor estivesse avançando contra você. Isso derruba seu equilíbrio, e o corpo corrige com um passo brusco que você não planejou. O segundo passo vem automático. O terceiro, também. Você tenta frear, mas não há freio, só recalculações incoerentes, cada uma pior que a anterior. O rosto começa a endurecer sem permissão. O maxilar contrai, a língua pressiona o céu da boca, e o instinto tenta assumir controle total. É uma sensação familiar e miserável. Você ainda está consciente, mas já perdeu prioridade no sistema. Você é espectador do próprio corpo, torcendo para que ele não execute o próximo comando errado. E claro que ele executa. Esse é o protocolo. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo. A queda de controle coincide com o pior cenário possível. O corredor estreito do prédio, aquele túnel branco onde qualquer erro vira colisão. Você tenta atravessar rápido, mas o corpo interpreta rápido como avançar sem cálculo. Os passos ficam longos demais, o tronco inclina, os ombros ocupam mais espaço do que deveriam.
É assim que você percebe que já perdeu a negociação com o próprio corpo. No meio do corredor, a porta 304 se abre. Um vizinho, daqueles neutros que mal lembram seu nome, aparece carregando um saco de lixo. Ele não te reconhece imediatamente. Ninguém espera encontrar um ser trêmulo, suado e quase rosnando às 2 da manhã. Ele só congela por meio segundo suficiente para você desejar recuar. Só que o corpo não recua. O cheiro plástico do saco de lixo bate no seu nariz como um estímulo que você não consegue categorizar. Não é alimento, não é ameaça, mas o sistema insiste em reagir. A mandíbula tensiona, as narinas abrem, o peito infla naquele modo automático de avaliação predatória. Você tenta neutralizar o rosto, mas o rosto já decidiu outra expressão. O vizinho dá um passo para o lado, um gesto simples, gentil até. Para o corpo, é movimento lateral inesperado. O ombro direito se projeta como se fosse bloquear algo. A mente tenta desmontar o gesto, mas chega atrasada, sempre atrasada. Você ergue a mão para acenar, para dizer que está tudo bem, e descobre que o braço executou outro comando. Avançou meio palmo em direção ao saco de lixo. O vizinho recua um pouco, sem susto visível, só aquela prudência silenciosa de quem identifica um desalinhamento físico e prefere não testar a sorte. Ele levanta a mão num gesto de paz, um gesto lento. O corpo interpreta como ameaça leve. Seu peito vibra num rosnado abafado, e você só percebe depois de ouvi-lo. É aqui que o regulador interno aparece. Não é um mentor, não é uma força mística, é aquele bloco instintivo que trava o corpo quando percebe que a próxima ação vai gerar consequências. Você sente o congelamento, brusco, rígido, quase doloroso, como se todos os músculos fossem desligados ao mesmo tempo. O rosnado morre, o ombro desce, a postura desmonta. O vizinho aproveita a pausa e encerra a interação com uma frase curta, qualquer coisa como "boa noite", sem esperar resposta. Ele anda rápido até o elevador. Não há medo explícito, só a certeza de que algo ali não se encaixa e não vale aprofundar. Você tenta se mover, mas o corpo permanece em modo seguro por alguns segundos, te lembrando que não existe mais controle fino, só automatismos, travas e correções bruscas que você não escolhe. O incidente passa como uma falha pequena, mas você sabe que foi por milímetros. Esse é o protocolo. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo. Quando o corpo finalmente libera o movimento, já é tarde demais para fingir normalidade. O corredor está vazio. O cheiro plástico ainda prende seus sentidos, e o tremor residual nas mãos confirma que você perdeu a disputa antes mesmo de entender que estava participando. A mente tenta reconstruir o que aconteceu, mas o sistema não salva registros precisos, só fragmentos, impulsos, correções quebradas. Você caminha até a porta do seu apartamento tentando manter alguma ordem motora, mas cada passo revela um atraso. A perna inicia antes da intenção, o braço balança depois do necessário. O rosto não sabe qual expressão assumir. Não é cansaço, não é ressaca. É só o sistema rodando errado, estável na própria falha. Dentro do apartamento, o cheiro gorduroso que ainda insiste na sua pele aciona outro ciclo de reflexos. O corpo tenta reagir, você tenta conter, e por um instante, nada obedece. É aí que fica evidente o que você evitou admitir a noite inteira. Não existe versão funcional dessa condição. Você só administra danos, monitorando impulsos que sempre chegam primeiro. Nenhum método resolve, nenhuma rotina impede. Nenhuma promessa dura mais de alguns segundos antes do sistema priorizar outro comando. Esse é o protocolo. Não há conserto. É por isso que ser um lobisomem vegetariano é péssimo.